E hoje no seu Jornal do Agronegócio, confira a segunda parte de entrevistas do terceiro encontro FECOAGRO Leite Minas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Cooperativismo, a força do produtor rural. Ainda falando sobre união, cooperativismo, Paracatu sediou no último sábado, dia 23, o terceiro encontro FECOAGRO Leite Minas, que reuniu lideranças cooperativistas, Sistema OSENG, Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, produtores rurais, representantes do poder público. Com o tema Mulher Cooperativista, Sucessão Familiar e Empreendedorismo, o evento teve como palestrantes Márcio Lopes Freitas, presidente do Sistema OCB, Ayrton Spies, coordenador geral da Aliança Láctea Sul Brasileira, Paulo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Franz Borg, presidente da Castrolanda, cooperativa de Castro, no Paraná, Pablo Albino, professor da Universidade de Viçosa, e Fernando Cardoso Viana, produtor rural e blogueiro. Diversas entidades e autoridades participaram do evento, como o presidente da Campo, Emiliano Pereira Botelho, que falou com o Paracatu Rural sobre a importância da FECOAGRO Leite Minas e a realização do evento aqui em Paracatu. Para mim, o destaque maior, sem dúvida alguma, é ver Vasquinho firmar sua liderança no meio cooperativista, não só mineiro, como brasileiro. Eu conheço o Vasquinho desde que nasceu, né? Acompanhei essa trajetória dele. Esse poder de agregar dele vai fazer com que ele ainda tenha altos saltos a empreender no sistema. E encontrar com pessoas, eu acho que o sistema cooperativista, que é diferente, cooperativa não é uma sociedade de capitais, cooperativa é uma sociedade de pessoas, e por ser sociedade de pessoas, o envolvimento social, humano, muito forte. Por isso que eu acho que as cooperativas têm um princípio fundamental, que é a humildade. Eu acho que quem passou pela direção de uma cooperativa tem que ter como princípio a humildade. Eu tive a honra de ter sido presidente da cooperativa aqui, de ficar 1 ano na presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras. Num momento difícil, estava num momento de crise, fechando a Cutia, que era a maior cooperativa das Américas, a Sul Brasil, mas enfim, foi uma honra para mim, né? E tenho certeza que essa integração que está sendo feita via a FECOAGRO vai trazer benefício para um grupo de pessoas muito mal remunerado no Brasil, que são os produtores de leite. Eu tenho um amigo que diz sempre, Roberto Rodrigues, foi ministro da Agricultura, que fala sempre que muitos ou a maioria dos doutores do Brasil foram formados na base ou na sustentação de uma vaca de leite. Esse é um sistema que o Brasil inteiro trabalha e que sustenta realmente a economia do pequeno produtor em todas as regiões e principalmente numa região igual Paracatu. Então eu acho que essa integração, essa busca nas autoridades de elementos que dê uma sustentação ao produtor de leite, eu acho que é o fundamental aqui também. O que o senhor está falando é muito importante, já que o produtor de leite não tem como regular o preço do produto que vai estar vendendo, né? Então depende muito dessas políticas, né? Principalmente do governo federal e das autoridades assim com ele que acompanham, de estar incentivando esse produtor rural a continuar na atividade primeiro e valorizá-lo, né? Dando valor ao seu produto, à sua mão de obra, como diz, a gente vê muito por aí, vaca não dá leite. A vaca produz o leite que alimenta o mundo inteiro. Isso. É o famoso processo, quanto vocês estão pagando, né? Você não tem o poder e o direito de falar, eu quero tanto para o meu produto. Infelizmente é um processo inverso
de todo modelo econômico. Mas essa é a realidade do produtor de leite, com um detalhe muito grande. Há muito pouco tempo, o produtor de leite começou a raciocinar em real. O produtor de leite raciocinava em centavos. Quer dizer, não é possível que um produto tão nobre como o leite, né, de um poder de alimento fortíssimo, né, raciocinar ainda em centavos. É um absurdo. São uns abnegados realmente. Eu fui produtor de leite, ainda diminuí muito porque as minhas atividades fora aqui de Paracatu não permitia que eu continuasse, mas é uma luta. Produtor de leite é uma dificuldade para sustentar hoje a sua família, o que é uma pena. 2 pontos. O que hoje o produtor rural, principalmente o pequeno, pode fazer ele mesmo? E o que né, para poder, por exemplo, melhorar a qualidade, né? E o que também ele pode fazer em união com outros produtores rurais para que essas políticas possam ser mudadas? Francis, essa união é fundamental. Se não associar uma cooperativa, se não participar dos comitês educativos, se não tiver uma assistência técnica preparada, aí fica realmente muito mais difícil, né? Então, certa vez, quando eu criei os comitês educativos aqui, nós visitamos uma fazenda que tinha 35 vacas. O veterinário da cooperativa falou assim, vende 20 que você vai produzir mais. E o produtor não acreditou. Eram 20 vacas que comiam, que davam gasto na fazenda dele, mas que não produzia mais, vacas muito velhas e muito deficientes. Então, essa falta de um apoio é fundamental. Agora, a busca da qualidade é fundamental. Um dia, nós vamos ter certeza que não só o produtor de leite, mas o produtor de carne no Brasil vai ter que receber, como no Japão, como nos países da Europa, nos Estados Unidos, por qualidade. Não é possível que um leite de qualidade tenha o mesmo valor de um leite que não tem qualidade. Carne é a mesma coisa, grãos é a mesma coisa e por aí adiante. E que recado que o senhor dá agora para o produtor rural? O recado do produtor rural é que nós estamos num momento fantástico. O Brasil passa por uma transformação mesmo. Não adianta imaginar que o Brasil crescendo 2,5% vai ser um problema no abastecimento interno. Porque o Brasil hoje é o maior player mundial de exportação de alimentos, principalmente de vários alimentos. Frango, carne de porco, soja, milho, suco de laranja, café. Enfim, a pauta de exportação brasileira é imensa. Pra você ter uma ideia, hoje, de cada 100 bois abatidos no Brasil, nos frigoríficos credenciados para exportar, 60 bois abatidos vão para a China. Então, esse mercado interno, ele vai ter que ser de alguma maneira abastecido. E isso só com produção, com eficiência, para alcançar isso. Então, é um país que crescendo 2,5% ao ano, eu tenho um medo danado, vai faltar cerveja. E aí é complicado. Com 203 cooperativas do ramo agropecuário em Minas Gerais, 88 de leite, aproximadamente 10 mil associados em cooperativas, a Fecoagro Leite Minas vislumbra um amplo contingente de atuação. Atualmente, a organização possui 31 afiliadas e o foco é crescer cada vez mais. A fim de manter o engajamento, fazemos um trabalho que envolve todas as filiadas, mostrando que juntas somos mais fortes. Para conseguir novas ingressantes, fazemos visitas, explicamos o objetivo da federação e convidamos para as reuniões. Como os encontros são itinerantes, os presidentes acabam sentindo que fazem parte do processo e desenvolvem uma relação de pertencimento e de interesse em fazer parte do grupo, explicou o presidente da Fecoagro Leite Minas, Vasco Praça Filho, o Vasquinho. No evento, o senhor Vasco Praça, pai do Vasquinho, foi homenageado por ter sido peça fundamental para a Coopervap e para o fortalecimento do cooperativismo na região. Eu acho, que tem verdadeira paixão pelo sistema cooperativismo. Eu era novo quando começou a briga das economias violentas do outro lado a Rússia comunista, E então precisava de um sistema que não fosse nem comunista,
nem capitalista. E aí nasceu o sistema na Europa cooperativista. E a cooperativa deu uma lição a todos nós, que é a igualdade. Na cooperativa, o cooperado de 1 litro vota igual ao cooperado de 10.000 litros. Então é uma demonstração que a humanidade pode ser unida e pode ser igual. E é isso, por isso que nós lutamos. Hoje, a hora que Vasquim está na cooperativa, está na CEMIL em Patos, eu acho que é uma continuidade de tudo que eu sonhei, tá? Daquilo que eu gosto que aconteça, e Vasquim tem tido sorte, né, e dado certo, tanto na cooperativa de Paracatu, que foi presidente, como na CEMIL em Patos de Minas. Quer dizer que ele deixou até de ser paracatuense para ser um mineiro, né, do sistema cooperativista. E isso me orgulha muito, né? Não esse orgulho doentio, mas esse orgulho de ter construído uma sociedade diferente. Eu sou de um tempo que o comunista chamava o produtor rural, o fazendeiro, de gigolô de vaca. Eles não tiveram alcance do que essa sociedade representa para o Brasil e para o mundo, né? Não é só para o Brasil, né? Hoje o mundo não passa fome porque nós aprendemos a produzir muito, né? A própria exemplo nós temos em Cristalina, umas terras mais fracas que tem no continente, e hoje é o lugar que mais produz no Brasil. Então isso engrandece muito o sistema cooperativo. Os filhos de produtores têm que continuar lutando para isso. Lutando para isso, aprendendo, né? Sem exagero, é claro. O estudo é em primeiro lugar, né? Nós tivemos nessa época nossa dificuldade para estudar, porque aqui não tinha universidade, não tinha escola, né? Mas hoje que tem, Paracatu tem recurso, está Atenas aí que é um exemplo, né? Nós temos que ensinar primeiro os nossos filhos a estudar. O estudo é tudo na vida e poder produzir. Antigamente falava, filho, vai estudar, senão você vai para a roça. Agora tem que falar, filho, vai estudar, senão você não vai para a roça. Não vai para a roça. Então é uma beleza hoje. E nós estamos vendo essa reunião aqui, onde agrega políticos, né? Os prefeitos da cidade, para poder criar um novo país, um novo Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Sem dúvidas, o agronegócio brasileiro tem papel de destaque na produção mundial de alimentos. Estamos entre os líderes na produção de laranja, carne bovina, suína e de aves. Além disso, somos grandes exportadores dos produtos vindos do campo, que chegam a lares do mundo todo. Está claro que nós somos fortes no campo. Mas você sabe quais são os principais responsáveis pelo sucesso do agro brasileiro? As cooperativas. O terceiro encontro FECOAGRO Leite Minas trouxe a Paracatu vários políticos de nível nacional, como o deputado Zé Vitor, natural de Araguari, membro das frentes parlamentares da Agricultura e da Ciência e Tecnologia. Ele falou ao Paracatu Rural que o cooperativismo precisa ser fortalecido. Bom dia, primeiro uma satisfação falar com vocês aqui. O que eu noto hoje é uma necessidade de nós fortalecermos ainda mais o cooperativismo. Isso é importante, eu gosto muito da
da descrição que o Papa faz sobre o cooperativismo, que ele diz que é a face humana da economia, e de fato é. Hoje nós temos 3 temas importantes sendo discutidos dentro desse evento. O primeiro é o empreendedorismo, o segundo é a participação da mulher no cooperativismo, e o terceiro é a sucessão familiar. Veja bem que nós estamos falando de empreendedorismo, que é nós sermos protagonistas de um grande futuro, a participação da mulher, que por justiça, por merecimento e por capacidade tem ocupado seus espaços no cooperativismo, e também sobre a sucessão familiar, que é um dos temas que mais me preocupa no meio rural, porque nós temos essa responsabilidade de formar uma nova geração de gestores rurais. Pessoas comprometidas, gestores comprometidos com a produção e com a própria administração das propriedades rurais. Porque não importa se de pequeno porte, médio porte ou grande porte, todos os produtores podem ser grandes produtores. E é isso que nós temos que buscar aqui. E eu acredito que o caminho para isso é o fortalecimento do cooperativismo, que nos torna grandes também, nos torna fortes para enfrentar um mercado cada vez mais voraz, mais veloz também, mais conectado, mais dinâmico, mais interligado, e eu acho que assim, por questão de sobrevivência e de crescimento, nós precisamos estar unidos em torno de uma cooperativa, e essa é a oportunidade que nós discutimos esses assuntos aqui. O senhor é um deputado federal, faz parte de bancadas ligadas ao agronegócio ambiente, agronegócio como propriamente dito, é engenheiro agrônomo, né? Então o senhor conhece a realidade. E o senhor sabe muito bem, hoje o senhor está no primeiro mandato, não é isso? O senhor sabe muito bem que algumas leis, algumas questões impedem às vezes até o próprio crescimento do agronegócio. Isso é uma visão que as bancadas das quais o senhor participa têm também visto e tentado fazer essas alterações necessárias para que realmente o Brasil cresça nesse lado agro, que já está assim despontando, né, e segurando realmente o Brasil como um todo? Olha, o setor agro, ele tem algumas missões. Nós temos a responsabilidade agora nos próximos anos, em especial 2020, de nós fortalecermos a assistência técnica, investimos em pesquisa, investimos em inovação, e para que isso tudo aconteça, nós temos que desburocratizar, nós temos que destravar e desatar alguns nós que estão nos segurando. Nós temos leis a serem elaboradas e leis a serem revogadas. Tem muita coisa, nós criamos uma burocracia enorme que de nada ajuda com o país, que de nada conserva, por exemplo, a questão ambiental, que de nada garante empregos, pelo contrário, cria uma grande burocracia que cria custos para o negócio, muitos custos ocultos, e a gente precisa desfazer de tudo isso, garantir uma boa produção, obviamente com sustentabilidade, para que o campo permaneça forte e competitivo. O Brasil é uma referência em produção agrícola, é uma referência em conservação ambiental e precisa definitivamente ocupar esses espaços que por merecimento é seu. Um não pode ser concorrente do outro, tem que se aliar. Não, jamais. Nós somos a prova viva disso, que é extremamente possível produzir e conservar com qualidade, né, e em boa quantidade, sendo competitivos. Não tenho dúvida disso, e essa é a nossa missão na Câmara dos Deputados, construir um país eficiente. E tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso. O deputado federal, membro titular da Comissão de Agricultura, Franco Cartafina Gomes, natural de Uberaba, também destacou a importância do cooperativismo. O ponto principal desse debate aqui hoje é o cooperativismo, principalmente para o pequeno produtor, mas isso vale para toda a cadeia produtiva, mas principalmente para o pequeno produtor. O cooperativismo é o que vai fortalecê-lo para que ele consiga produzir com qualidade, diminuindo custos e aumentando a lucratividade e a produtividade. O senhor concorda com isso? Bom dia. Bom dia, absolutamente. Esse exatamente é o foco do cooperativismo. A gente percebe que a pecuária leiteira é um braço muito importante do nosso agronegócio e que nós temos dentro desse segmento muitos produtores e grande parte pequenos produtores. Então nada mais razoável do que a gente enxergar esse pequeno produtor, enxergar uma forma dele poder ser valorizado, poder ter condição de estar no mercado com preço justo do seu produto e, sem dúvida nenhuma, ser cooperado através do cooperativismo é um canal, é uma maneira muito eficaz, onde nada mais é cooperar um pelo outro, se juntarem para que eles possam ter um poder maior dentro do mercado. Então, participar hoje desse evento aqui, vendo tantas cooperativas se unindo, isso é muito importante. Estive aqui falando mais cedo com
com o presidente Vasquinho, que é uma grande liderança aqui do Noroeste de Minas, nesse segmento, mostrando, conversando com ele, às vezes até ouvindo um desabafo, em que em alguns segmentos, e ele falou sobre a questão do leite, a união dos produtores se dá quando a coisa tá ruim, quando às vezes o preço baixou, quando às vezes acontece alguma movimentação do Ministério da Agricultura que desagrada o segmento. Então, assim, muitas vezes só se unem quando tem um problema, onde na verdade a união precisa ser perene, ela precisa ser constante, as pessoas precisam estar junto, porque às vezes não está tendo nenhum problema, mas pode estar se discutindo melhorias, formas de produzir melhor, formas de ter alternativas, de usar tecnologia, enfim. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção e que eu percebi que esse encontro motivou muito os produtores, as cooperativas estarem em contato constante, sempre dialogando, e que não só se unam no momento que tiver algum problema. Então, muito bacana estar aqui no Noroeste, estar aqui em Paracatu, ver tanta gente preocupada, ver o segmento importante da nossa economia, que é o agronegócio, sendo estimulado. Sem dúvida nenhuma, eu sou um defensor, né, do agronegócio, e para quem tem o mínimo de noção do que aconteceu no nosso Brasil, sabe que se não fosse o agronegócio, talvez o momento econômico que a gente está vivendo hoje estaria muito, mas muito pior. Então, um abraço para todos os produtores rurais, e tenham em mim, em Brasília, né, uma extensão de apoio, um cara que defende o agronegócio e que acredita que as coisas ainda precisam melhorar muito, e nós vamos estar lá para que isso aconteça. Sou um deputado federal que está no primeiro mandato e faz parte de uma comissão que está ligada diretamente ao agro. O senhor pode talvez estar adiantando agora, comentando agora, alguns pontos que já estão sendo discutidos para que busque realmente a melhora desse setor. A gente sabe que é um setor que está destacado, como o senhor acabou de falar agora, mas ainda tem muito a crescer o agro brasileiro, em todos os setores do agro: fruticultura, horticultura, a pecuária de leite, pecuária de corte, a avicultura, a própria agricultura de grãos como um todo, enfim, todos os setores do agro. O Brasil realmente é o celeiro do mundo e tem condição de ser um celeiro maior ainda do mundo. A demanda pelo alimento brasileiro, cada dia que passa, está só aumentando. O ministro da Agricultura tem aí representado muito bem o Brasil e ajudado a fechar bons negócios fora. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional hoje tem essa visão de realmente pensar em desburocratizar o caminho do produtor rural? Olha, talvez uma das bancadas mais fortes dentro da Câmara, depois que eu cheguei, e o que eu integro ela, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, talvez seja a bancada do agro, visto a importância, o reconhecimento que os parlamentares, a grande parte dos parlamentares tem em relação ao nosso setor produtivo. E óbvio, né, como você disse aqui, Francis, o agronegócio ele é muito amplo, né, tem vários segmentos. E sempre que há alguma ameaça a algum desses segmentos, imediatamente há uma intervenção da FPA, que é a nossa frente. Também há discussões acaloradas dentro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na qual eu sou titular lá na Câmara dos Deputados também, que é uma das mais importantes comissões lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, sem dúvida nenhuma, todos os pontos aí que você disse, todos os segmentos, o que a gente tem condição de avançar na legislação, o que a gente tem condição de proteger, né, para não deixar, por exemplo, que, como aconteceu muitas vezes em países onde tem subsídio, né, o Estado ajuda o produtor e aqui no Brasil o Estado não ajuda. Aí pode ser que chegue produtos de fora mais barato, mas a gente tem que dar, a gente tem que fazer com que essa disputa, com que esse mercado seja justo. Então, muitas vezes a gente é acionado nesse sentido também, e várias outras situações. Temos que respeitar aí o produtor que fica à mercê do tempo, às vezes chove pouco, às vezes chove muito e às vezes perde toda a sua produção, tá aí, tem chuva de granizo que às vezes liquida algumas plantações, enfim,
são muitas variáveis que não depende do homem, depende do tempo, e a gente precisa reconhecer isso. Afinal, se a gente tem comida na nossa mesa é porque tem alguém plantando alguma coisa, tem alguém criando algum animal. Então assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Acho que nós temos condição de produzir cada vez mais e melhor em menores espaços, mas a gente tem que respeitar. E eu fico muito, muito incomodado às vezes que vem gente de fora, de outros países, querer dar opinião aqui dentro do Brasil, sendo que a preservação nos países deles são assim, muito, mas muito aquém do que é no Brasil. Então vamos respeitar e cada um vai cuidar, né, do seu espaço. Se alguém está preocupado muito com o Brasil, volta para o seu país e vai replantar, vai reflorestar o seu espaço lá, antes de vir dar opinião aqui para a gente que está lá, o produtor rural, o pequeno produtor, está agarrado no cabo da enxada. Então nós precisamos ter consciência, valorizar, preocupar com o meio ambiente, é óbvio. A legislação nosso Código Florestal já nos dá as diretrizes, talvez um dos mais rígidos que tem. Nós temos mais de 60% da nossa mata nativa preservada. O Brasil é lindo, o Brasil é um país, como você disse, tem o potencial de ser celeiro do mundo. Talvez muita gente de fora fique incomodado, porque o Brasil tem condição de ser um dos países mais desenvolvidos e a capacidade de produtividade como nenhum outro tem. Então vamos continuar lá em Brasília defendendo o produtor rural, acreditando que tem caminhos e pontos para a gente avançar, e o debate é grande, porque tem muita gente que pensa igual a mim, mas tem outros que querem atrapalhar o agronegócio, e lá, dependendo de mim, nós não vamos deixar não. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.